a gente falou sobre fé. E como fé é um dom, não é? Eu separei aqui dons do Espírito Santo, porque ele causa bastante polêmica. Aí eu separei a matéria assim, premissa, que é o que a gente vai considerar, e daí os problemas que a gente vai ter partindo dessa premissa. As premissas são textos bíblicos, ou verdades, né, bíblicas, e partindo dela a gente vai ter problemas para resolver. Então o nosso texto é 1 Coríntios 12, 1 a 4, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Essa é uma afirmação bíblica, porém, ela não é seguida, né, por todos os segmentos protestantes. Antigamente, católico não tinha nada a ver com isso, hoje tem, por causa do movimento carismático, mas vamos deixá-los de lado. O primeiro problema que nós temos é esse: a igreja tradicional e conservadora, aquela mais antiga, que chegou por primeiro aqui no Brasil, acredita que os dons do Espírito Santo já passaram, que as manifestações das línguas foram para o tempo dos apóstolos e que depois da igreja implantada isso desapareceu. Esse é o problema 1. O 2, a igreja pentecostal atual, da ramificação de 100 anos atrás, mais ou menos, designados da graça, porque eles dizem, né, que são da graça, por isso que eles recebem. Eles até dizem que quem não está nessa graça não recebe os dons. Eu fiz questão de colocar, mas não é uma afirmação bíblica. Não aceitam essa posição por julgarem na antibíblica. Então, esses dois probleminhas. Por que surgiu esse problema? Umas recebem o dom, praticam o dom, outras não praticam, dizem que não. E temos aí um contraste, né? Visto que o texto diz que os dons espirituais são operados pelo Espírito Santo, deveríamos todos crer, né? Eu acho, a minha opinião, não é nenhuma questão de achar, é uma questão de crer, né? Que esses dons, eles existem com a igreja, só que eles já tiveram assim no seu auge, o seu papel no movimento da igreja com mais seriedade, com mais compromisso, e tivemos um resultado bastante satisfatório. Hoje em dia, por causa da banalização, é que o problema se agravou. Na verdade, os tradicionais, eles nunca aceitaram, eles nunca receberam, não é? Dom de visão, dom de cura, dom a língua estranha. Mas os pentecostais, a gente tem bastante testemunhas, né? Eu creio que antigamente isso era uma coisa bem mais séria, e quem possuía um desses dons era uma pessoa mais espiritual. Hoje, apesar de ter crescido essa descrença nos dons, a gente tem a agravante de que nem todos que dizem ter dons são realmente crentes, né? Sendo que os dons do Espírito Santo, a diversidade de dons, não foi o auge assim nas igrejas pentecostais, é que teve um boom aí há 100 anos atrás. Mas nós tivemos ali os irmãos Morales, que foi um movimento enorme, grandioso, que até hoje é muito conhecido. E não só ele, teve vários outros também lá para a Europa, aquele escândalo, teve alguns polos. E eu acredito que, independente deles, deve ter, na trajetória da igreja primitiva, deve também ter outros núcleos, outros focos de
da ação do Espírito Santo, só que muitas vezes não foi bem divulgado, né? Porque isso aí era muito perseguido, o que não fosse de acordo com a igreja, ela abafava. Eu concordo, mas é assim, esses dons foram usados pelos apóstolos. Depois, na história da igreja, o primeiro registro que tem consta de 1500, de 1500 a 1600, o movimento com as irmãs Foxes, aquele movimento que é chamado de Quaker, que elas pregavam com ímpeto, né? E tremiam quando pregavam. Diziam que o tremor, o ímpeto, toda aquela eloquência era do Espírito Santo. Por isso a igreja adventista, na sua classificação, e também algumas igrejas batistas bem tradicionais, também as presbiterianas, que são as mais fortes no ramo, elas chegaram a duvidar dessa manifestação. Como mais ou menos na época apareceu também o movimento espírita, onde se ouviam vozes, barulhos, né? Acabou misturando-se. Mas eu falo desse dom na manifestação como profecia, usado por algumas igrejas pentecostais. Nós seríamos como modelo de profecia a Assembleia de Deus e a igreja, a congregação cristã, onde as pessoas falam movidas pelo Espírito. Depois nós teríamos em outras igrejas o dom de visão e o dom de línguas. E lá pela década de 60, não sei se dá para fazer um início, aí aparece o dom chamado dom de revelação, usado da forma que a gente conhece, que muitas igrejas usam. Então, essas manifestações, mesmo sendo agora recentes, sem contar com aquele movimento, né, dos moráveis, dos Foxers, dos huguenotes, que também foram perseguidos, porque tinha uma confusão. Quando ele entra no Brasil, há 100 anos mais ou menos, ele tinha credibilidade. Esse falar em língua moveu a Assembleia de Deus, moveu a congregação cristã, mais algumas igrejas pentecostais que tinham na época. Mesmo desconsiderado pela igreja Pentecostal. Não, a igreja tradicional. Mesmo ignorados por eles. Eu penso que anteriormente os dons se manifestavam de uma maneira mais abrangente, que as pessoas também tinham mais fé, eles criam mais. Hoje a gente vê que a fé está um pouco banalizada. E até as pessoas não têm tanta crença, duvidam, não vai disposta, com o coração aberto, com fé realmente para receber. Aí que dá muito desses enganos em cima. Essa questão da fé, ela é bastante grave, porque se a fé não é pura, o compromisso é comprometido, né? E eu acho que eis a questão, né? Antigamente, há 100 anos, a entrada da igreja pentecostal, quando você dizia aquele pastor tem dom de profecia, aquele outro pastor fala em língua, ou aquele irmão, você chegava, você conhecia, você via que eram pessoas que buscavam ser santas, que procuravam. Hoje em dia isso não pode mais confiar. Isso é uma conduta. Essa qualificação é aquele irmão fala em língua, mas até o padre fala em língua hoje, né? Então, o que vocês acham que descaracterizou essa busca dos dons? Porque mesmo quando ele foi descoberto no texto bíblico, a igreja tradicional, ela nunca procurou. E ela nunca procurou porque nunca se dedicou, né? Nunca fez uma busca para batismo, ela teve um pouco de medo disso. Eles trabalhavam com uma classe de pessoas um pouco diferenciada, que não tinham tanta necessidade de apoio material e até mesmo espiritual. Eram pessoas que queriam chegar a um conhecimento. Enquanto que a classe pentecostal, mais ou menos no
nos moldes do que Cristo fez, anunciando o Evangelho a todos os que necessitavam, ela teve esse movimento, teve o seu pico, né? Hoje em dia você tem a mesma coisa, você tem profecia, você tem línguas, mas ela não é tão valorizada, né? Essas manifestações, elas não qualificam mais o cidadão. Pelo menos para os crentes que já têm mais de 10 anos. Os que estão chegando agora, os novos convertidos, os jovens, eles até se entusiasmam. Eu mesmo tenho um caso na família, meu sobrinho que mudou lá para Santa Catarina, no congresso há 15 dias lá na igreja dele, foi batizado com o Espírito Santo. Agora está sendo criticado por alguns que viram a igreja, ele quer pregar para todo mundo. É aquele fogo, né, espiritual de um recém-batizado. Então eu creio que esse fracasso na manifestação dos dons ele tem a ver com a questão do caráter, com a perda da fé, né? E a gente vê hoje que o que está faltando é um avivamento, né, entre as pessoas, digamos que redescobrir este primeiro amor, né, este primeiro quando você falava, buscava, quando você conheceu, que chegou perto do Senhor. As pessoas têm que retomar isso para poder... Eu acho o seguinte, a questão do reavivamento aí, eu acho que antes disso as pessoas deviam ter uma posição mais cristã, que muitas vezes pode não ser o avivamento e pode não ser essencial, porque hoje em dia as coisas estão de uma maneira que a confiança está perdida nas pessoas. Então, hoje em dia as pessoas veem o evangelho, o cristão, o crente, vê como pessoas aí sem o mínimo caráter possível. Hoje em dia, para você vender para quem se denomina crente ou cristão, é complicado. As pessoas, eles têm um impasse muito grande. Então, talvez, aí para o povo de fora, até para o próprio povo cristão mesmo, que são os que mais sofrem com isso, porque um crente não confia no outro. É muito mais fácil o pessoal de fora confiar na gente do que os próprios da igreja. Parece que os da igreja estão mais escandalizados. Então, talvez buscar esses valores, buscar, não, quem serve a Cristo, quem é cristão, ele tem um compromisso com Deus, uma maneira de viver, diferente do povo que não tem o Jesus como Senhor deles. E isso aí é difícil, e por isso que esse acaba escandalizando, porque tudo que faz aí acaba perdendo crédito. Eu acho que seria, acho que a palavra avivamento cabe, mas acho que um avivamento mais doutrinário, bíblico no sentido de palavra, né? Porque a manifestação nós tivemos, como eu disse no começo do século, a gente conseguiu tirar um proveito disso hoje, temos esse probleminha. A questão 3, sabe-se que o mover do Espírito Santo, o louvor, a adoração e a proclamação da palavra são a base da vida espiritual de uma igreja. Então tudo isso você tinha antigamente, né? Louvor, adoração, proclamação da palavra, com valores diferenciados, com mais afinco, com mais compromisso. Você tem hoje um louvor, uma adoração, a proclamação da palavra, nem sempre é aquela palavra genuína, né? Tem pregações que elas são bem, digamos assim, subjetivas. Você pode interpretar do jeito que quiser, você pode tirar dali várias teses para o seu bem-estar, para a sua reputação, proveito próprio. Bem, a premissa B é evidências da promessa cumprida no dia de Pentecostes. Não tem como a gente negar que essa evidência ela foi dada, porque o próprio Pedro, quando fala, né, ele diz que essa é o cumprimento da promessa de Joel. Então nós temos esse acontecimento como cumprimento da promessa. O problema que nós temos é o seguinte: eles falaram idiomas conhecidos e desconhecidos, realmente falaram em línguas naturais e línguas sobrenaturais? Houve realmente essa, né? Porque os pentecostais,
na maioria dá ênfase na língua estranha, não é? E alguns estudiosos falam da língua conhecida pelas pessoas que estavam presentes, né? A questão do pentecostalismo falar de língua estranha é criticada porque no texto original não fala-se, não existe a palavra estranha ou desconhecida. Fala-se de línguas variadas, né? Mas a tradução acabou ajudando. Então a questão é, que é posta, né, pelas igrejas, eles falaram realmente só idiomas conhecidos? Ou tinha idiomas desconhecidos como língua sobrenatural? O problema 2, a manifestação sobrenatural mostra realmente o cumprimento da promessa? Será que aquele falar em língua pode qualificar o cumprimento da promessa de Joel? Porque aqui nós estamos isolando, né? Só a língua estranha. Como faz a ramificação pentecostal, que diz que o batizado, como o Espírito Santo, deve falar em língua estranha, né? Então depois a outra questão, porque isso é um assunto só. Existem línguas dos homens e línguas espirituais dos anjos? Eles falavam em língua dos homens, idiomas, ou dos anjos desconhecidos? Então tudo nesse texto, né, que ele não é tão grande, a gente tem todos esses questionamentos levantados. Eu, quando fui batizado, eu tive uma experiência única do batismo, do que eu vi, das visões, do que eu falei. E durante a minha vida cristã eu sempre tive muita dificuldade com os dons, talvez por causa um pouquinho da minha incredulidade. Eu não sou lá aquele que olha e já crê, né? Eu exijo algumas provas. Mas eu percebi que quando eu me dedicava, quando eu buscava, eu recebia alguma coisa diferente e manifestações diferentes. Eu tive algumas visões durante a minha vida de crente, tive algumas revelações que se cumpriram, mas eu entendi, mesmo sendo pentecostal, que isso é temporal. Isso não é permanente no cristão, como afirmam alguns movimentos pentecostais. Batizado do Espírito Santo é uma pessoa cheia da graça. Não. Ela vai ter momentos cheios de espiritualidade e vai ter momentos carnais onde ela deve dobrar a vigilância para não pecar, para não xingar, para não fazer alguma coisa que depois entristeça. No começo, no impacto dessa experiência com visões, com uma língua diferenciada, você fica mais atento e tem menos disposição ao pecado que o teu próprio espírito. Mas isso não é como a paixão, né? A paixão só é boa para a saúde porque ela dá e passa. Se ela continuasse pro resto da vida, você estaria perdido. Você ficaria, o apaixonado, ele depende do outro. Imagine um ser humano dependente do outro nessas condições, ele morreria. Então ela vem e passa, por isso que ela é boa. Aquele momento em que você sente que liberam-se todos os hormônios, ocitocina, dopamina e assim por diante, mas depois ela passa. Aí fica o conhecimento, a companhia, o respeito, que é aquele amor prolongado. A vida espiritual, eu também creio dessa forma. Eu não creio que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo vai viver dali para frente movida por esse Espírito Santo, por duas razões. Uma, que seria impossível conviver com esse cidadão, principalmente nos dias atuais. Ele não conseguiria conviver nem com a família, devido às exigências de santificação. E outra, que na minha experiência eu vi que não é assim. E por isso que aquele versículo, orar e vigiar, ele tem que estar junto. Você tem momentos de graça, de glória, que para você crer no milagre é muito fácil, e você tem as suas dificuldades, que você precisa de ajuda até para chegar a crer. Então, essas manifestações, eu, como pentecostal, eu creio que elas aconteceram e que elas podem acontecer. E com um pouco de conhecimento você consegue explorá-las, obter delas mais benefício para a fé. O problema é aquele que acha que ele é batizado, que ele é profeta, que ele fala em língua, que ele tem visões e acabou, né? E nós temos nisso uma queda, porque como nós dissemos antes, antigamente,
você tinha pessoas mais comprometidas, pessoas de respeito, né? Hoje você tem gente também assim, você tem um bando de farsantes que dizem ser e não são. Aí eu vejo que nós, para começar, somos seres humanos, né? Já não somos seres carnais, não somos espirituais e já não estamos propensos muito a errar, a estar fora, estar na carne, agindo pela carne. E eu vejo que no tempo de Pentecostes, esse línguas veio no quê? Veio como uma provisão, porque foi a pregação do Evangelho, a disseminação, né? Eles receberam, começaram a pregar em novas línguas e pessoas entendiam. Pessoas de outras localidades que estavam reunidas ali entendiam o que os apóstolos estavam falando. Então isso veio com um objetivo. Agora, trazer que nós temos que estar o tempo todo falando em língua, profetizando, tendo revelações, eu penso que somos seres muito errôneos, digamos assim, para poder estar o tempo todo cheio do Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, sempre peço a Ele, eu quero ter essa experiência até pelo que eu tenho um pouco de dificuldade de crer em determinados dons, como o dom da visão, o dom de revelação. Eu tenho um pouco de dificuldade em crer. Porque até peço ao Senhor, sempre estou conversando com Ele, que eu quero ter essa experiência, para depois poder, aí sim, falar com conhecimento. Eu passei por isso. É assim que funciona. Eu, no caso, até estou conversando com... Oi? Não, já. Eu estava até conversando com o Charles ontem, a questão justamente disso. Hoje em dia nós temos aí os pregadores, as pessoas que são usadas por Deus, só que necessariamente eles não têm que ser usados o tempo todo e todo o tempo. Salomão mesmo diz que há tempo para todas as coisas. Tem tempo que a gente estava a pregar, tem tempo que você vai ensinar, tem tempo que você vai para missões, você saiu algumas vezes para missões. Hoje o tempo teu não é para ir de missões. Então, nem tem como, né? Mas Deus vai dar graça e você vai fazer um bom negócio ainda. Vai jogar bola ainda. Jogar bola. Não queria falar isso, mas deixa para lá. Então, a questão é isso. Por que eu tenho que condicionar Deus a me usar da maneira que talvez o povo precisa? O que eu acho que o povo precisa. A mesma coisa, uma das experiências que eu tenho, uma das lições que eu tive na Bíblia, é a questão de Elias e Eliseu. Aquilo eu acho assim fabuloso. E de outra de Jesus, nós já comentamos, João Batista e Jesus. Então, Elias e Eliseu conviviam junto, por que eles não conviveram como companheiros, igual Paulo e Barnabé, por um tempo também? Por que eles não ficaram a vida toda juntos? Por que Elias teve que sair? Justamente por quê? Por causa das falhas nossas. Para Deus poder usar o Eliseu de porção dobrada, ele teve que tirar o Elias. Não tinha como Elias crescer se o Eliseu crescesse, o Elias não estivesse com ele. Então muitas vezes acontece, a gente acaba engessando o reino de Deus, porque a gente não dá condição para o nosso irmão crescer. Não, porque o primeiro sou eu. Eu sou o principal. Então a gente vê na Bíblia exemplos disso. João Batista, ele teve que sair de cena. E com certeza aquela questão de ter que sair mesmo, foi que ele viesse a crescer. Porque senão ficava o povo dividido entre João Batista e Jesus. E isso não pode. Se o povo, se os líderes tivessem essa visão de Deus, ele fala, não, meu amigo, olha, Deus me deu muita graça, já fui muito usado nas mãos de Deus, mas estou vendo que agora é a tua vez. Então faz o seguinte, você assume essa posição, você assume esse trabalho que eu faço, eu vou estar te ajudando, ou eu vou ir abrir outra frente de trabalho, ou fazer outra função. Talvez a pessoa até, a tendência natural dele é mudar para uma outra função, talvez Deus está chamando ele, mas como ele tem uma história, ele não quer abandonar. Então isso aí acaba prejudicando os dons do Espírito Santo. Pedro foi usado? Foi.
Mas dessa maneira sempre, não. O que a Bíblia relata foi uma vez, com veemência mesmo. As outras foi, mas foi paulatinamente igual qualquer um de nós, ele podia ser usado. Paulatinamente e muitas vezes a pau, né? Porque A ele não era muito bonzinho, não é? Essa é uma outra característica do pentecostal que recebe dom. Porque como ele fala em língua e o irmãozinho não fala, ele se acha superior. Aí ele acha que ele tem que dirigir, ele tem que guiar, ele que é o profeta, né? Eu digo os pentecostais porque no meio tradicional isso acontece, mas acontece de uma maneira diferente. Política administrativa é o problema. Aqui não. Aqui você envolve a questão espiritual. Eu creio que as línguas faladas no Pentecostes foram, como a Bíblia afirma, idiomas de homens, e creio também que nenhuma manifestação do Espírito pode ser falado, como Paulo diz, a língua dos anjos. Eu não tenho essa dificuldade. Tanto que Paulo fala, né, aquele que fala na língua desconhecida e não tem ninguém que interpreta, então não aproveita. O que eu tenho bastante dificuldade, nunca coloquei, nunca externei isso. Hoje vai ser uma das primeiras vezes, né, porque é meio mais público, né? O que eu tenho dificuldade é para compreender por que as repetições. Porque você não vê línguas estranhas, você vê repetições de palavras, né? Um imita o outro. Se o obreiro recebe o dom dele, pode até naquele momento que ele recebeu, ele falar algumas línguas, digamos, estranhas, mas ele ouve ali o pastor, que por quem ele tem um apreço, ele vai copiar o pastor. Esse exemplo na denominação onde eu nasci, ela é lei. Você imita o mais poderoso, né? Até numa reunião de obreiros que a gente foi, de uma madrugada, foi chamada uma irmã que disse que tinha o dom de pregar, não de revelação. Mas olha, quando ela abriu a boca, até os gestos era de uma evangelista da época. Então a língua não pode ser estranha, tem que ser parecida com de alguém. Se for estranha, não dá. Aí até a igreja levantou e o pastor falou assim: olha, irmã, eu não vou nem comentar com a senhora. A igreja não aprovou isso que a senhora fez. Não vou dizer que não seja Deus me usando, mas parecia que a fulana estava aí. Até o dedinho, como ela enrola o dedinho, a senhora fez. Então, quer dizer, essa questão é uma questão bem que banaliza, né? É língua estranha, mas é repetida, mas é a mesma coisa. Uma entidade, você poderia... Seria um glória a Deus em língua estranha, você ficar falando glória a Deus, e aí também que valor tem glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, são questões que, apesar de levarem uma crítica, né, para uma crítica um pouco, digamos assim, que diminui o valor disso, eu acho que vale a pena fazer atenção. Agora eu vejo uma inversão de valores. Os dons é de Deus, correto? Nós, as pessoas, são as ferramentas que Deus usa. Não ao contrário. O dom é meu e eu vou usar a hora que eu quero. Pensa assim, né? As pessoas têm que estar bem ligadas nesse quesito, que os dons é dele, é do Senhor. É tanto que tem a questão do generalizado, das pessoas conter da maneira deles o dom do Espírito Santo, controlar. Em Atos dos Apóstolos é totalmente diferente. O pessoal estava com você bêbado, não se controlava. Bêbado não se controla, nem o que fala, nem o que faz, nem a maneira que anda. Então isso foi comparado a pessoas bêbadas. Muitas vezes as pessoas bem ciente. Ó, opa, acabou, passou o horário aqui, então o Espírito parou de agir. É para ser considerado, são questões que hoje em dia, não sei como isso vai fluir, né? Nós não temos mais aquele grande movimento de manifestação de dom. Não sei se vai aparecer uma outra igreja, um outro movimento. A atualidade exige mais conhecimento do que manifestações sobrenaturais. Mas de repente, bem, a terceira premissa, a manifestação do Espírito Santo. Coríntios, primeira carta 12:7. O Espírito Santo dá dons porque eles têm proveito, os dons. Eles têm proveitos, têm uma missão e têm um fim.
Ele não dá dons à toa, né? Eles são para ser usados para o crescimento espiritual da igreja. E nesse fim aí é aquela questão que eu comentei. Para quê? Até quando? Por que o dom precisa ficar eternamente comigo? Ele tem um fim, cumprir um fim dele, agora vai ser o meu fim se eu continuar tentando usar esse dom, porque acabou a finalidade dele. Não tem, é complicado essas coisas. São várias manifestações, Coríntios 12:4, são várias as manifestações do Espírito, mas é o mesmo Deus quem opera, né? Isso é uma coisa que precisa ser claro, né? É o mesmo Deus que opera. E esses ministérios, quando o milagre é maior do que o deles, eles confiam do santo e falam, não, lá não foi Deus, aquilo lá não é coisa de Deus, aquele dom lá nunca vi, aquilo lá é coisa do homem, é o mesmo Deus que opera, por isso tem que tomar cuidado. E na verdade isso virou uma guerra, né? Bem, ali não tem muito o que discutir. A premissa de os dons. Problema 1, dons para o estabelecimento da igreja e para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Isso está em Efésios 4, 11 e 12. Os dons têm esse objetivo, para estabelecer, firmar a igreja e para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Vamos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje, a questão é qual é o objetivo desses dons? As pessoas que têm dons, que usam esses dons, né? Não existe um crescimento nesse corpo. Quando se fala corpo, você deve considerar todos. É aquela questão bem individualizada, bem ministerial, né? É Deus que opera na minha igreja, eu sou cheio do Espírito. E infelizmente é o que hoje, conversando com o irmão hoje à tarde, eu ouvi. Antigamente nós contávamos alma e hoje a gente conta dinheiro, né? O interesse é mais esse. Então é uma questão. O segundo problema, dons para a edificação da igreja através dos membros, à medida que são necessários e conforme o Espírito Santo deseja. É bastante normal no meio religioso a competição. E se de repente eu sou um obreiro, o irmão Silvio é um pastor, ele tem dom de profecia, eu tenho dom de cura divina, eu vou lá na igreja dele ajudá-lo, e aí na hora que eu oro, as pessoas são curadas. As pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, e eu não também ensinar e até nem querer, nem ter interesse, elas vêm me procurar, começam a frequentar mais o meu grupo. Por não sirvo como pastor, o que ele faz? Esse não serve. Manda um que eu consiga dominar. Então aí você já vê que a questão responsabilidade cristã, fé, compromisso, até santidade está comprometida. 1 Coríntios 8:11, dons para edificação, o 12:7-8, dons para o serviço e para alcançar os de fora. Aí aquela questão da administração, do governo, contribuição, a gente vai falar isso mais ali embaixo, né? Essa questão de você querer atrair os de fora, mas para um objetivo único, para ensinar a palavra, não para aprisionar, não para ter como teu, não para você ser o domínio daquelas pessoas. E é bastante comum você ouvir, aqui Deus opera, tem alguns que até entrevista, né? Quem que opera lá naquela igreja? Aí o cidadão das trevas, nós somos do céu e da treva, ele fala, ele está vendo, irmãos? É um caso muito sério isso, né? A premissa é, entendendo os dons. 1 Coríntios 12:8, palavra da sabedoria. Ela é uma revelação que nos ensina a proceder devidamente em dificuldades e situações diversas.
Eu já vi pessoas usadas por esses dons e já vi pessoas malandras enganando os outros dizendo ter esse dom. Eu trabalhei com missionários e pastores que, olha, eles só aprontaram. E o que eles fizeram deu certo. Só que foi com engano, com mentira, com falsidade. Então não foi palavra de sabedoria. Não foi palavra de sabedoria. Foi sagacidade, astúcia maligna. E eles contam isso com um pé de verdade de que Deus estava no negócio, que a sabedoria veio de Deus. E a Bíblia não ensina isso. Né? Quando a gente tentou colocar o programa na Rússia, e não tinha. A Rússia é um país que tinha recém saído do comunismo, né? Matado um monte de cristão, não tinha. Aí o cidadão que foi intermediário falou bem assim: ou eu firmo esse contrato ou eu não me chamo fulano de tal. E firmou o contrato mesmo. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor dá nó até em pingo da água. Sabedoria de Deus, mas não foi. Teve até suborno. Então, esse dom é aquele dom que realmente abre o olho para o Evangelho. Ao invés de dizer, vai lá e mata o cidadão, senão ele vai te matar, né? Essa não é uma verdade do Evangelho. A pessoa diz, morre quietinho e calado, porque você como cristão não pode matar ninguém. Se Deus não te der o livramento, você morre e é salvo. Falar de... a questão, essa sabedoria, essa aí é a palavra onde é o motor da igreja, onde ela vai diretriz para a igreja, para ela pegar o rumo. É essa palavra que vai saber qual o caminho que ela deve pegar e o que ela tem feito agradando a Deus ou não. Eu tenho um exemplo de um pastor, algum tempo atrás, ele chegou na loja e falou para mim, contou a história, tinha feito um negócio com o irmãozinho. Aí ele contou o negócio, aí ele olhou para mim e falou, Natal, seja sincero comigo, eu aleijei ou não aleijei o irmão? Aí eu olhei para ele, realmente, pastor, o irmão aleijou o irmão. E pecou, né? Aleijou, ele estava feliz quando estava porque tinha conseguido aleijar o irmão no negócio. É um caso sério. É terrível, ele né? foi embora, né, irmão? A gente vê que essa sabedoria, ela tem que ser as verdades espirituais, né? Isso que é o dom da sabedoria. Não o dom de eu querer passar o nó aqui para trás e me dar bem. A palavra sabedoria, a gente vê o exemplo de Salomão. O que ele fazia, a primeira ação dele, que foi daquela criança, ele foi agido por Deus para poder ajudar o povo. E tudo que ele fez, o povo ficava admirado. E via as pessoas olhar o que os outros contavam e via que era muito mais grandioso. Então a mesma coisa, não adianta a pessoa dizer que é sábia, inteligente, aí quando você vai andar com a pessoa, você desanima, você fala, esse é o fulano de tal, aí fica escandalizado. Então sabedoria não, ali é mais, muitas pessoas são enganação. É, astúcia, né? Então a palavra do conhecimento é a palavra que Deus dá, sempre em harmonia com a Bíblia. É bem interessante isso, que nos traz luz, orientação e nos faz crer de forma correta. Pode se manifestar através da pregação, da profecia, manifestada à igreja, de visões, de sonhos, etc. É interessante observar porque, assim, a pessoa pega um versículo isolado, compara com a visão, com o sonho, com aquilo que veio na cabeça dela e passa para outras pessoas como se fosse uma verdade bíblica. Então, quem recebe esse aconselhamento, se ele não tiver conhecimento bíblico, ele é elevado, ele é enganado a crer, né? Da mesma maneira que Deus fez com Daniel, Deus vai fazer contigo. Por exemplo, né? Isso não é uma afirmação bíblica. Isso pode acontecer e pode não acontecer. Pode ser que Deus te livre da cova, como livrou Daniel, da fornalha, como livrou os 3 moços crentes, ou te deixe como deixou Tiago na prisão, ou te deixe como deixou João Batista na prisão. O Estevão. O Estevão, né? João Batista chegou a duvidar, disse, puxa vida, né?
eu falei que esse camarada era o Filho de Deus, era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Eu tive uma revelação. Agora eu estou aqui preso e vão me cortar o pescoço. Eu chamou os discípulos dele e falou, vai lá e pergunta se é ele mesmo, ou se nós diremos, mas como se ele tinha antes afirmado que era? Então aquela questão humana levantou dúvida. E Jesus, sabendo que ele conhecia, falou, diz para ele que os cegos veem, os mudos falam, os surdos enxergam, e aos pobres é pregada a salvação, que eram as características do Messias. Jesus estava olhando a alma dele, porque o corpo... Deus tinha para ele um martírio, né? Ele não esperava, mas era o que Deus tinha para ele. Então nesse conhecimento, porque os irmãos pentecostais, eles têm essa ousadia, né? Eu tenho o dom do conhecimento, eu tenho o dom da sabedoria, eu tenho os 9 dons, irmãos. Deus me usa de forma tremenda. Tinha até um dom que era de viajar de noite pela casa dos irmãos, e ele estava na cama, saía do corpo, ele falou, irmão, eu vejo cada coisa. Eu falei, mas também, vê se você pode entrar na casa dos irmãos, que o espírito dele saía, só via barbaridade. Você vê se isso é dom. Na verdade era até uma mentira, porque não saía, né? Não tem como. Mas tudo bem, né? Então, tanto que a questão do dom do conhecimento, tudo que a gente for extrair da Bíblia, a gente tem que olhar texto, contexto, e para acabar afirmando alguma coisa. E o que a pessoa esquece é que o contexto maior é a Bíblia. Se você fugir do contexto bíblico, você tira uma palavra de conhecimento tua, não de Deus. Aí se ela fere alguma coisa na Bíblia, na verdade não tem conhecimento nenhum ali. Ali na verdade é mentira. Ele diz que o pai da mentira é o diabo. Que ele pede um pedacinho, uma mentira, e passa como uma verdade. É a questão do palhaço, né? Ele prega uma mentira como fosse a verdade, para todo mundo dar risada, se alegrar. Continuando, dons de curar. Acho que eu passei demais, né? Dom de fé. Dom da fé. O dom da fé vai além da fé de crer para a salvação. É uma manifestação sobrenatural de fé, especial para certas situações que exigem esse posicionamento. Então é aquela fé que Deus dá, né? Ela não vai ficar sempre com você, senão você mudaria o mundo, talvez para pior, né? Só quem pode mudar o mundo para melhor é Deus. Mas quem pode te ajudar numa situação difícil, como a de Pedro, esperando, confiando na oração, Deus proveu o anjo, e assim por diante. Então essa fé, ela difere daquela fé de crer, é fé dom. Isso você tem que buscar, né? Isso você tem que buscar. Para você ter fé de suportar uma tribulação, uma enfermidade, até orar, expulsar. Eu vi isso bem. Eu sempre acho que você nunca recebe nada porque você pede, porque você insiste. Isso eu não digo com embasamento bíblico em texto, mas eu digo por convicção própria. Às vezes que eu tive dedicado à oração, fiz a campanha de 5 anos no monte, orando, buscando, era uma vida gostosa, eu sentia a graça de Deus, mas eu não tinha muito o que contar. Quando eu fui para a missão, né, eu não tinha quase tempo de orar, porque eu tinha que fazer o trajeto a pé, eu era sozinho, tinha que visitar, e eu me deparava com situações terríveis. E eu às vezes assustava, eu olhava e dizia, Senhor, agora é contigo. E Deus fazia a obra. Então Ele fazia pela necessidade que tinha de fazer, não porque eu estivesse ali com algum mérito. O exemplo de Abraão. Abraão ele não tinha uma vida santa, mas ele criou no milagre, ele teve fé. E não é uma fé qualquer, ele teve uma fé, passou momentos difíceis, mas aquela convicção que ele tinha, fez ele passar por tudo aquilo e nunca desmerecer a fé dele. Nunca foi derribado. Lá na frente, ele é um dono da vitória. Outro Jó também é um campeão de fé, né? É verdade. Eu conheci quando eu o conheci, eu não sabia que a vida dele estava fora dos parâmetros bíblicos. Manuel do Porto, onde eu o conheci, ele se dispôs a orar para um grego ateu que tinha um câncer, um tumor canceroso, inoperável, que estava indo para
para os Estados Unidos para tentar tirar aquele tumor e com a vida limitada. Eu não conhecia a vida do irmão obreiro. Ele falou, não, mas eu quero orar, eu senti por Deus de orar, e aí a mulher falou, mas ele é teu, mas a senhora fale com ele porque eu vou orar. Aí eu falei com ela era argentina, a esposa do grego. Aí eu falei, ela disse, eu vou perguntar. Daí ele foi lá e falou, não, eu não quero que ore, você sabe que eu não gosto disso. Ela voltou e falou, não, mas eu vou orar, ele quer, não quer, eu vou orar. Eu estou com vontade de orar, Deus mandou eu orar, eu vou orar. Aí eu falei, vê se a senhora convence ele, porque o irmão aqui, ele acabou de chegar, e ele estava com a vida toda estoporada. Aí ele, para ficar livre, ele falou, tá bom, deixa eu orar. Ele fez, não, ele repreendeu. Aí nós não tínhamos onde ir. Ela falou, olha, eu tenho um apartamento no centro de Atenas, e ele fica lá para receber amigos quando vem. Então vocês podem ficar lá, nós vamos ficar 3 meses nos Estados Unidos. Fiquem lá, usem, façam os cultos, tem uma sala grande, dá para juntar algumas pessoas lá. Depois quando a gente vier, a gente vê se cobra de vocês, o que faz. E eles foram embora. Dali 15 dias, nós estávamos lá vendo o que a gente ia fazer. Tinha que primeiro achar um tradutor, ninguém falava grego. Tinha que usar alguém que falasse espanhol. Aí apertou a campainha, um olhinho mágico, a gente foi olhar a mulher, um plano, chorando. Eu falei, pronto. Pensei, morreu o marido agora, estamos despejados. Quando eu abri a porta, ele falou assim, não, eu estou maravilhado, nós chegamos lá, levamos as tomografias, as ressonâncias daqui, lá fez tudo de novo, não tem tumor, não tem mais nada. Sumiu, ele está curado, não tem que operar, e agora ele quer fazer uma igreja. Que maravilha. Ele fez a igreja. E Deus usou. Ele foi diferente de Abraão, né? Depois ele acabou com a igreja, esse irmão. Mas Deus usou. Então Deus não usa pelo teu mérito, pela necessidade da igreja. Você tem que crer, lógico. E se você não crer, ele faz alguém crer. Porque quando ele precisa operar, ele opera, né? Então tem que ter cuidado com essa questão dessa fé, né? A última vez que eu estive na Itália, um irmão, pastor também, né? Diante de uma situação com câncer, ele teve, não, se Jesus não curar essa mulher, eu paro de pregar o evangelho. A família quase matou ele, teve que fugir. Porque a mulher morreu. Então não adianta você querer forçar a barra. Mas eu vejo assim, que algumas manifestações de Deus nesses casos é até para a pessoa que está ali, no caso missionário, ter um crescimento, senão ele esmorece, cai e se abate. Se ele não tiver essa manifestação, se Deus não tiver misericórdia, não vai. E esse irmão com quem aconteceu, né? esse irmão com quem aconteceu esse milagre, ele baseou depois toda a fé dele nesse milagre. Só que a igreja que Deus deu para ele, porque foi Deus que deu, não foi outro, né? A questão financeira e tudo isso, ele acabou ele mesmo destruindo por meninice. Mas essa é uma outra questão. Bem, os dons de curar é a manifestação de um dom para o auxílio ao enfermo. Na igreja, este dom tem uma variedade de formas de se manifestar ou de manifestação. Esse dom de cura também é outra coisa, um dom que você tem, que você recebe, usado para curar alguns, não todos. Esse é o problema. Porque quem recebe isso uma vez quer curar as pessoas sempre. E você tem que andar conforme a vontade de Deus. De novo eu cito a igreja orou e o anjo libertou Pedro, mas Tiago deixou a cabecinha pendurada lá, né? Então você tem que andar. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Ele pode te usar. E esse do irmão, todo mundo, né? A questão não é o seguinte: Deus usou o Natal, ele veio, olhou para mim, eu sarei. Amém. E ele pode continuar orando pelas outras pessoas. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas por quem ele orar, Deus vai curar, né? Tem que ter essa sabedoria, tem que cuidar disso. Operações de milagres ou de maravilhas são variedades de milagres ou atos de poder que estão disponíveis como um grande poder sobrenatural, que vai além de qualquer coisa realizada pelo homem, consistindo na intervenção divina nas leis das ciências e da natureza.
Mas disseram que essa caneta não pode flutuar, porque a lei da gravidade puxa, o machado flutua. O machado de Eliseu, né? O machado de Eliseu. Flutuou. Então quer dizer que o dom de maravilha é esse dom. O mar não pode ser abrido, mas o mar abriu. Né? O dia não pode ficar comprido, mas Josué estendeu a mão e parou. Então essas maravilhas, agora não é porque, imagine se o homem que recebesse isso, como Josué, como Moisés, né? Foi um dom e Deus operou. Imagine se eles estivessem aquilo para sempre. E é o seguinte, o pessoal que é teu da maravilha, lá foi pontual uma vez só na vida deles. Ele abriu todos e abrindo todo que é mar. Mas aí é que está. Imagine se Moisés pudesse abrir todos os mares. E Josué pudesse sempre parar a lua, né? O sol, a lua, como ele entendeu. Todas as rochas sem água. Ficaria difícil. Então é isso que o meio pentecostal ele não entende. Os tradicionais, sejam eles batistas, sejam adventistas, eu acho que presbiteriano, não tem o wesleyano, que vem de uma ramificação, mas não presbiteriano em si, que crê nos dons. Nós temos os adventistas da promessa, que creem nos dons, temos os batistas pentecostais e temos os irmãos wesleyanos, né? Esses irmãos, eles têm Tem os menonitas também, né? Os menonitas também têm uma visão diferenciada, receberam dons, eles conseguem obter isso como os pentecostais em si, só que eles entendem isso como uma plenitude do Espírito Santo. Plenitude é um completamento, um enchimento. Você está em certa dificuldade, situação, ou dias, ou mês, ou ano, você ora, busca, se dedica mais e Deus ali faz um milagre. Não que porque Deus cobriu a casa para você com a telha que o vento arrancou, Ele vai fazer isso sempre. Então isso precisa ser entendido. O pentecostal ele não tem muito entendimento para isso. Fez uma vez, ele acha que Deus tem que fazer. Assim foi que surgiu o dom de revelação, que é usado hoje desordenadamente, nos cultos, né, onde foram manifestados. Deus orando, o irmão orando para que Deus abençoasse, e Deus fala, tem uma irmã desse jeito, chama e ora que eu vou curar. Pronto, ficou como dom de revelação. No começo era quando Deus revelava, o irmão pregando, orava, vamos orar um momento, se Deus revelar eu vou chamar, vinha. Aí depois, como isso começou opa, vamos fazer campanha. Segunda, terça, quarta, quinta, vem um, vem dois, vem três, revelam de dúzia, né? Tem 1000 pessoas aqui, tem 500, então quer dizer que acabou o homem bagunçando uma coisa que não era dele. Não que Deus não revele, porque Deus pode usar. Nós temos um testemunho vivo ali, o irmão Silvio, que tem dificuldade também com crer. Ele foi na igreja, né? Ele pôs o pé na igreja, o irmão falou, olha, ainda hoje Deus vai te dar um livramento, vou orar por você. Ele ficou meio assim, mas foi, ele recebeu o livramento naquele dia mesmo. É o irmão do carro lá? É o irmão do carro. Então quer dizer que Deus ele faz, você não pode impedir. Tem alguém doente, de repente o pregador sente, irmão, toca aqui nessa taça, que você vai ser curado. Isso vai depender do que o Deus orientou. Mas isso não pode virar dona. Aí nós fazemos um monte de tacinha dessa e diz, ó, 50 anos, você deve pôr na enfermidade. Não, isso não existe. Igual um irmão me revelou um tempo atrás, eu quase morri, eu chegava, teve um dia à noite, que tem uma dor de cabeça tão forte, que parecia que eu ia perder o sentido, parecia que eu ia desmaiar, de tão forte que era a dor de cabeça, eu clamando a Deus, e eu falei, essa noite eu não passo, e a dor de cabeça vinha, que vinha estourando, e já parecia que eu ia desmaiar, e daí eu fui pedindo a Deus, tomei um remédio também, mas o remédio não fazia efeito. Aí, depois de tanta luta, passei aquela noite. Na pregação, depois da pregação, o irmão me revelou. Ele apontou, a igreja grande, ele apontou para o meu lado e falou, olha, Deus te deu um livramento de morte ontem à noite. Uma dor de cabeça terrível. Se Deus tivesse entrado na providência, você não estava vivo. E na hora, senti que era de Deus e foi confirmado. Então, a gente tem que crer. E fora, mais esse, teve várias
revelações também que aconteceu comigo, que eu sentia. É uma verdade. Agora eu vejo Já assim. cumpriu também. Agora eu vejo assim. Se Deus fala, eu vou curar você, independente da minha fé, Ele vai curar você. Se ele falou, Independente se a pessoa crê ou não, eu vou curar. Toca aqui que você vai ser curado. agora se colocar um if, né? Se você, aí eu vou te curar. Se ele colocar claro. se, aí meu amigo, aí é complicado. Se você tiver fé, aí é Se diferente. ele colocar um Mas se Deus se, fala aqui, ó, vem aqui que a irmã está doente, está sentindo isso, e aí eu vou orar e Deus vai curar. E Deus tem que curar, pois Ele está falando. Ele é o dono. se ele falar que vai curar, Agora, não tem jeito. é por isso, essa é a minha dificuldade de crer muito nos dons de... A gente não de deve revelação. distrair, mas deve ter bastante cuidado. Bastante. Profecia é uma palavra de assistência espiritual, pública. A maior profecia é a palavra de Deus exposta à igreja. Através da profecia, o Espírito Santo toca nos pontos sensíveis, revela o que está oculto, produz a convicção e a adoração, bem como o encorajamento e o estímulo à ação. Seus objetivos são edificar, consolar e exortar a igreja. É importante notar que esse consolo, essa exortação e essa edificação, ela tem que se basear na palavra de Deus. O problema dos profetas é que eles saem da palavra de Deus, né? Eles prometem riqueza, eles prometem um monte de coisa, e a palavra de Deus não promete nada disso. Promete casamento também. Eles fazem um monte de barbaridades, né? Discernimento de espírito é uma percepção sobrenatural para diferenciar entre os espíritos bons eleitos, né, e os maus ímpios, genuínos ou falsos, a fim de entendermos os propósitos de Deus. Esse dom de discernir espírito, os que conseguem, né, obtê-los, também é aquela questão, o dom de Deus ele é temporal, ele não é permanente. O pentecostal tem essa mania e essa dificuldade. Ele acha que ele falou em língua uma vez, ele vai falar sempre. Ele teve uma visão, quando orou na igreja, ele vai ter uma visão sempre. Deus abriu o mar, vai abrir todos os mares. Não foi assim, né? Com os homens de Deus, ele não vai ser conosco também. Então essa questão, né, do discernimento é interessante, se você tiver essa percepção, para você não ser enganado. Você tem isso nas línguas, tem isso na manifestação demoníaca, tem isso numa palavra de revelação, tem isso numa visão, né? Então, você tendo esse discernimento, você consegue escapar. E eu creio que esse discernimento e essa sabedoria, como dom, você adquire conhecendo a palavra de Deus. Porque quem conhece é mais difícil de você enganar. E na tua dúvida, Senhor, chegou em um ponto culminante, aí Deus vai te esclarecer se sim ou se não, né? Mas geralmente, quem diz ter esse dom, geralmente é pastor que diz que tem esse dom. Ele usa em favor, não, aquela igreja, Deus me deu discernimento que o trabalho não é de Deus. Eles põem vela, então é o Satanás. Eles guardam o sábado, então não vão para o céu. Ou não guarda, quer dizer, não tem a ver, né? Mas o dom de discernimento de espíritos, esse espírito tanto pode ser manifestado como um endemoniado ou como fala. Como um espírito diz, eu tive uma visão, e essa visão é de Deus. Vamos ver, o que for de Deus casa, combina, concorda com a palavra, em tudo. Não há nenhuma profecia, nenhum dom que saia fora da palavra. É a única maneira de você investigar o que diz a Bíblia. Daí o conhecimento da Bíblia. Porque se você é aquele tipo de crente que um versículozinho, uma palavrinha que disseram lá, quem não vem por amor, vem pela dor. Isso nem está na Bíblia, mas se prega. Não é mesmo? Diz Paulo, me fiz de tudo, me fiz de tolo para com o tolo, de tudo para com o tolo. Paulo não disse isso. Ele não disse que se fez de tolo para com os. Ele diz, me fiz de judeus para com os judeus, de gentil para com os gentios,
de tudo para com todos, para ver se salvava pelo menos um. Então, esse dentro do que ele estava dizendo, você não tem essa questão. Mas eles dizem, então você tem que ter conhecimento da palavra. E daí a afirmação de Jesus, ela é bem, ela tem bastante aplicação, porque é crescer na graça, que seria o poder, sentir o gozo do Espírito Santo, a alegria, e no conhecimento da palavra. Aí ele volta a dizer, o meu povo sofre por falta de entendimento. Está escrito uma coisa e eles entendem outra. Um dos problemas é que a pessoa não se coloca no lugar do outro. É isso que Paulo está falando. Ele está sofrendo, eu estou sentindo o sofrimento dele. Ele não conhece e eu estou vendo a ignorância dele. Aí ajuda ele. E hoje em dia não, o pessoal não está nem aí. E falando de discernimento de espírito, as pessoas vão nas igrejas, nos cultos, onde tem mais ação do Espírito Santo, entre aspas. Então, não precisa de nada. Se ele tivesse um discernimento, ele ia dobrar o joelho dele e pedir no quarto em secreto que o Pai que está no céu vai ouvir a mesma coisa. Agora, tem que estar sempre sendo revelado na frente, ou receber a bênção. Se não receber a bênção, ele já está investido para o culto. Não vou mais naquele culto porque o irmão não tem mais bênção com ele. Parece que o irmão não está condizendo aí com a minha perspectiva. Não é pelo prazer de cultuar a Deus, né? Junto com os irmãos. Se eu for no culto com outro objetivo, não de adorar a Deus e cultuar a Deus junto com esse grupo de pessoas. Aquela série de filmes que você me passou, eu estive analisando alguns, tem lá um cidadão que me dá dentro da prisão, me dá uma de padre. E, sendo o diretor uma pessoa bastante corrupta, ele era o coroinha, esse prisioneiro era o coroinha da vez, o diretor fez uma pergunta e ele falou assim, eu me julgo, senhor diretor, mais espiritual do que religioso. Aí o diretor falou assim, defina, por favor, a diferença entre as duas. E ele diz uma verdade naquele filme, ele diz, o espiritual busca conhecimento, entendimento, e o religioso busca a recompensa, que era ele. Mandou degolar, o cidadão mais uma verdade que a Bíblia revela. O espiritual busca conhecimento, e o religioso ele busca sinais, recompensa. Paulo diz isso. Os gregos querem sabedoria, mas sabedoria carnal. Os judeus querem sinais, né? Mas nós não vamos agradar nem gentil, nem grego e nem judeu. Nós pregamos Cristo. E qual é o Cristo que nós pregamos? O Cristo triunfante? Não, o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e vergonha para os gregos, para os gentios, né? Então ele fala disso. E tanto que na ceia do Senhor, ele diz, né, que entre vocês há muitos fracos e doentes, porque não discerne o corpo de Cristo. Realmente é isso que o Paulo falou. Aí que vem o conhecimento, tem que discernir. Para você discernir, você tem que conhecer. Você não discerne nada. É verdade. Ele falou, conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Bem, a variedade de línguas são sons ou sílabas que parecem sem sentido para a lógica humana, mas são um fator de pura comunicação com Deus. Não importa como as línguas espirituais soam, e nem se são idiomas desconhecidos ou de anjos. Importa que no momento do falar em línguas, o nosso espírito ora de fato, quando é Deus manifestando. Interpretação das línguas é a revelação dada pelo Espírito Santo sobre o significado ou conteúdo da expressão vocal em línguas. Essa interpretação pode vir de várias maneiras: por visão, por interpretação simultânea, por interpretação sucessiva ou por sugestão, ou conforme o Senhor determinar. Essa interpretação ela é bastante proveitosa quando acontece o sinal das línguas, né?
Mas eu vejo esse tipo de manifestação um pouco desnecessária na igreja. Eu vejo mais necessário o dom de língua para o crente numa oração pessoal dele. Vamos fazer uma reunião de pastores para a gente buscar Deus, né? Os que são batizados vão renovar aí a graça de Deus, os que não são, Deus vai batizar. E aquilo pessoal, né? Por que Deus falaria dentro da congregação para aí um outro interpretar? No meio da pregação. Né? Com Pedro foi diferente, porque eles estavam para receber o Pentecostes e estava vindo pessoas pagãs para a festa. E Deus aproveitou e fez. Então eu vejo o dom de língua proveitoso na vida do crente assim, para ele buscar isso num local separado. Vamos reunir todos os obreiros do CMI e vamos orar para buscar dons de Deus. Aí sim. Mas lá na igreja, que é público, por que fazer o espetáculo? Um fala, o outro, né? Então eu não vejo necessidade. Como os dons de Deus têm objetivo, ele tem, digamos, um fim, eu não creio que ele aconteça assim. Fica o quê? Fica aquela visão, puxa, ele interpreta. É um dom que quase não aparece, né? É um dom que quase ninguém diz que tem, né? Mas, enfim, então eu vejo essa necessidade. O dom de línguas bom para o batizado, que tem que sentir a graça, chorar, fazer isso em uma parte, em um culto retirado, né? Não onde você vai comprometer pessoas, e inclusive a imagem, porque o que fala, o que interpreta ficam muito bem vistos pela congregação. Problema 10. Administração, governos, manifestações para cumprir a posição de liderança ou administração para dirigir os negócios de uma congregação e liderar espiritualmente. Essa liderança, né, e essa direção é aquela que deve ser espiritual. Considerar o que é espiritual, porque dentro de uma liderança de igreja, de uma administração de igreja, a tendência a ser carnal, a ser material é muito grande. Então, se você tem o dom, você consegue fazer isso, não só de forma lucrativa para a igreja, você consegue trazer isso como um bem espiritual para a igreja, arrecadar algo. Eu creio que até em muitas situações, mesmo que a igreja perca financeiramente por investir, né, ela vai ter um ganho espiritual. Se você disser, não, leva uma igreja lá na serra, no pico do Marumbi, no meio da serra, tem uma família lá, é um casal com 9 filhos, paga um obreiro, eu não sei se a igreja vai querer fazer isso. São só aquelas pessoas, não tem outras, né? Eu não sei se ela vai investir. E o que administra, o que tem o dom da direção, ele faz pro espiritual, ele lidera espiritualmente. É interessante ressaltar aí que muitas pessoas que são exímios pregadores, eles falem e naufragam quando formam um ministério. Não tem como, pode ter um dom da palavra, um dom até do conhecimento bíblico, mas de repente o fim dele, a finalidade dele não é administrar uma igreja. Aí acaba naufragando. É verdade. Então é cada um na sua. Se a pessoa é usada por Deus numa determinada área, não tenta levar isso para um lado lucrativo, um lado pessoal, que não vai dar certo. É verdade, é uma verdade também vista, né? Geralmente o obreiro ele quer fazer de tudo, né? Ele quer liderar a igreja, ele quer liderar o evangelismo, ele quer liderar a escola dominical, de noite ele quer pregar e depois ainda quer fazer a vigília. E outro dia também se viu na igreja para Santa Ceia. E louvar também. Não dá oportunidade para outro louvar, quer cantar. Quer fazer tudo. Quando é um novo convertido, eu entendo, porque está naquela ênfase, naquela sede. Mas um obreiro ou um crente já com 15 anos de carreira, se você não puder dar oportunidade, ele vira e fica de pé. Não venho mais, porque não, é uma questão de disciplina mesmo, né? Isso é falta de ter o Espírito Santo verdadeiramente na vida, porque falta de ser mancol. você está ali sentado, você está
cooperando, se você está de pé falando, louvando, pregando, você está cooperando. Mesma coisa, né? Ministério, serviço, ensino, diaconato, tanto para a palavra como o serviço material da casa de Deus. E o serviço dedicado aos líderes e aos irmãos. É bom lembrar que sempre é primeiro aos irmãos, né? Para depois aos de fora. Exortação, capacidade dada pelo Espírito de conclamar, desafiar ou fazer um apelo, como também conciliar e encorajar, sem abater o cidadão na fé. Porque tem gente que quando corrige arranca um braço, fura os 2 olhos, arranca a língua. Em vez de dizer exortação, é enxotação. Ele Enxotação, enxota o irmão da igreja. Por isso que a gente vê tantos feridos, né? Por falta da pessoa ter o... E não justifica tato, aquilo né? que Jesus fez, expulsando o fariseu, para você agir da mesma maneira, não justifica. Ele é uma pessoa muito famosa, eu li esses dias aí, estava fazendo um trabalho e depois até apliquei numa aula que eu dei, eu só não lembro o nome dele. Ele disse que a igreja é o único exército onde se matam os soldados feridos. É verdade. Os outros lugares não, eles colocam toda uma estrutura para pegar o ferido da guerra e trazer em segurança. E na igreja não. Ferido, Eu já vi também comentários como é o único exército, né, onde no meio de uma batalha os soldados guerreiam contra eles mesmos. O qual deveria ser totalmente ao contrário. A igreja ser o quê? O pronto-socorro, para tratar justamente essas pessoas feridas. Essa visão de reino ela é bem fraca no meio evangélico, né? O padre, né, o catolicismo, o papa, eles são mais inteligentes nessa visão. Questão. Quando a igreja se dividiu por pecados, né, tanto de luxúria como de roubo, como de carnalidade, o que aconteceu? Apareceu São Francisco, ele é a natureza, é andar pobre, não ficar rico, um mosteiro. Fez o mosteiro, era uma divisão, porque ele pregava um comportamento totalmente diferente da matriz Roma. O que o administrador fez? Não, tudo bem, São Francisco, faça lá o seu mosteiro, vai ser a ordem católica franciscana. Aí os dominicanos, não, temos que ter conhecimento, o pessoal é tudo analfabeto, né? Por isso que eles fazem isso. Aí criaram o mosteiro dos dominicanos. Tudo bem, seu dominicano, vai ser a ordem católica. Eles não se dividiram. Hoje tem ordem para todo lado. É dominicano, é beneditino, é carmeliano, é salesiano, tem tudo jeito. Mas são católicos. Os crentes não. Eles foram batendo, enxotando, né? Hoje você tem a congregação tal, a igreja tal. Além de, no momento atual, que é de urbanização, de que igreja que é a igreja tal? Não vá lá. Você é daqui. Teu compromisso é aqui. Aquele irmão é daí, não cumprimente esse. Ele disser a paz do Senhor, você responde bom dia. Quer dizer, tem divisão. Né? Não, se fosse só nesse patamar, tudo bem. Mas infelizmente, na própria denominação do próprio ministério, tem uns que é contra os outros. Na própria congregação local tem um grupo que não se dá com o outro. Como se dá. É complicado isso Eu aí. recordo de uma reunião de obreiros pastores que eu participei, e que certo irmão levantou lá e falou: ó, antes de eu começar, eu quero pedir oração, porque o meu filho saiu da nossa igreja e foi para a igreja tal, e lá é tudo desconvertido. Então você vê o ponto que chega as pessoas. Difícil, né? E não sabe que temos o mesmo Deus, trabalhamos para o mesmo Deus. Temos Tem o mesmo uma perguntinha, irmão? Eu estava tão afoito na vez passada. Vem daqui, irmão. O pastor falou em relação que não seria igual os fariseus lá, que Jesus enxotou lá, ou tratava diferente. Eu queria que o pastor falasse esse igual, assim. É porque geralmente quando você toca no irmão da igreja, como já aconteceu conosco aqui, você sabe disso, né, que teve uns irmãos que saíram por causa de repreensão, de exortação. A pessoa que fazia, não, mas Jesus também, quando não concordaram, ele pegou lá o azorag e desceu o chicote nas costas dos cambistas. Ele justifica isso, se pôs para fora da igreja, porque a casa do meu pai é a casa de oração. A gente não tem essa autoridade para fazer isso. A autoridade do que o pastor tem é cuidar do rebanho. Se você perceber bem a parábola do trigo e do joio, você pode entender que ali Jesus ensina que o pastor ele vai ter que cuidar do joio, do trigo e suportar o joio. Porque ali
Diz que é para ele plantar o trigo e limpar a terra. O joio vai crescer, mas não diz que é para ele arrancar. Diz que meu pai, no dia da colheita, é que vai separar o trigo do joio. Para não ocorrer que você, arrancando um pé de joio, destrua um pé de trigo. A palavra é clara. O pastor não tem esse direito de enxotar as pessoas da igreja, de arrancar da igreja. Ele não foi posto ali para isso. Ele foi posto ali, seja um irmão bonzinho, seja o irmão saci pererê, no sentido de incomodar, ele tem que suportar. É por isso que ele é pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está ali para ser curado. Ele está cheio de carrapicho, ele é cabeçudo, ele dá boque, ele dá pontapé, mas é por isso que ele está ali. Se ele fosse perfeito, ele não estaria. Mas os pastores, eles fogem dessa responsabilidade. As ovelhas que incomodam, eles se livram dela. Presidir, dirigir, cuidar, dar ajuda, exercer supervisão, exercer solicitude, cuidar das pessoas, prestar ajuda, servir. Este dom ajuda os líderes a cuidar das almas e leva a igreja a ser solícita na mútua ajuda sob a liderança de Deus que lhe deu. Isso você não vê quase na igreja. Você não vê isso quase na igreja. Aonde que a igreja ampara os seus membros como deveria? Ela não faz isso. Hoje, para obter presença no culto, ela dá senha e depois dá cesta básica para quem não é crente. Mas os que estão ali já congregando, que são os que cooperam, os que ajudam, se ele precisar, ele diz, não tem fé, não tem que orar, não, a igreja não pode ajudar, é o irmão que tem que ajudar. Eles não vão te ajudar. E a igreja deveria ser na verdade, uma cooperativa para ajudar na parte espiritual e para dar apoio se precisasse financeiramente. Eu vejo grandes ministérios como nós temos hoje, que aqui citar os nomes, mas que se orgulham. Olha, eu fiz uma igreja para 1.500 membros, eu fiz uma igreja que é o dobro disso, daquilo, mas eles não fazem uma escola, um hospital, alguma coisa para poder beneficiar a comunidade, ou até uma cancha mesmo de esporte, um ginásio de esporte para a comunidade fazer os aquecimentos, a sua ginástica ali. Isso eles não fazem. Eles se orgulham de outras coisas, né? Não tem. E se eles partissem para essa ação, atualmente eles seriam até apoio, né? Verbas que o governo disponibiliza, sem entrar em política. Não tô falando de ajuda desse ou daquele, mas você com um projeto, você teria ajuda disso, mas eles não fazem, não. Eles não fazem porque os membros vão se acostumar, porque não trabalha porque é vagabundo, enfim, eles dão tantas desculpas. Eles veem o membro como soma, nunca como subtração. Sempre. Tem 100 membros. Tem que 100 membros somar. Se tiver 50 para subtrair, não, de 100 membros, 10 vem subtrair, esse está fora. Está fora. Eles querem cortar isso e quer só somar. A questão deles sempre é angariar recursos, né? Infelizmente. Realmente as igrejas não são medidas pela aparência espiritual, mas a aparência financeira. Exercer misericórdia é ajudar ao próximo de forma prática, graciosa e compassiva. Envolve o cuidado dos necessitados, dos enfermos, dos famintos, dos nus e dos encarcerados. Bem, a conclusão. Dom vem da palavra grega charisma, aquilo que proporciona amabilidade, aquilo que é oferecido com benevolência, não forçado, né? Não obrigado, é feito realmente por sentimento, por compaixão. Temos que ser sensíveis, estar abertos, não duvidar para que Deus manifeste os seus dons. Cremos na ação do Espírito de Deus na igreja, porque os dons já estão no nosso espírito. Eu pus aqui Timóteo, quando Paulo diz, desperta o dom que há em ti, que tu recebeste por imposição das minhas mãos. Então Deus te dá o dom, precisa dar, mas ele geralmente está em ti. Por que a gente diz que ele está? Porque você é crente, você tem o Espírito de Deus. Então aquela questão de amor, por exemplo, não é dom.
né? O pentecostal também tem esse probleminha, ele busca o dom do amor. Amor não é dom, amor é fruto do Espírito Santo. Se amor fosse dom, nós que não conseguimos amar, estaríamos descompromissados. Eu não teria que amar meu irmão, eu não tenho dom. É como, por exemplo, eu não sou obrigado a orar para você e você sarar. Eu não tenho dom de cura. Eu sou crente, mas eu não sou obrigado a profetizar, eu não sou profeta. Então, se o amor fosse dom, eu não seria obrigado a amar. E a Bíblia ensina que eu sou obrigado a amar. Se eu não amar, Deus não me amará e não me perdoará. Então isso na verdade implica em condenação. Então o dom ele é fruto do Espírito Santo. E você pode ver que na lista dos dons não fala dom de amor, mas na lista do fruto do Espírito, que é um fruto com 9 qualidades, ele fala amor. Então esses dons espirituais, eles estão em nós, né? Basta uma dedicação, buscar a pregação da palavra, o dom de língua, o dom de visão, mas a gente precisa mostrar esses frutos, né? Porque esse dom, digamos, uma pessoa com 9 dons, ela corre o risco de ir para o inferno. Uma pessoa que tem o dom do Espírito Santo está garantida para ela a salvação. Porque Paulo, quando faz a descrição em Gálatas, ele diz: contra estas coisas não há lei. E o Apocalipse diz: naquele dia muitos dirão, né? Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu preguei, mas eu não te conheço. Então o dom não dá garantia de salvação. Vamos ser cheios do Espírito para produzir o fruto do arrependimento, esperando, né, que já esteja no nosso espírito, esperando que seja manifestado. Deus manifesta os seus dons no meio dos louvores da igreja, no meio da adoração da igreja, nos momentos de oração e profunda comunhão do corpo de Cristo. Aí tem os 2 versículos finais ali para uma conferência. Amém? Amém. Então é isso, né? Que nós possamos ser cheios dos dons, cheios da graça, cheios de conhecimento. Quem é que ora para a gente terminar? Pode ser você, pode ser o irmão, pode ser o irmão. Não, vamos aproveitar o dom. Você é o irmão da intercessão. Meu Pai poderoso, mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor. Estamos aqui para aprender, buscar mais o seu conhecimento, que sua palavra diz que nós devemos crescer na graça do conhecimento. E esse é o nosso intuito, Senhor Deus, buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Graças temos pela presença do Espírito Santo, por esse estudo. Em nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém. Amém.